O Yuki Tsunoda merece uma chance na equipe principal da Red Bull? Ele já mostrou que é um piloto extremamente consistente e consegue entregar resultados com um carro que tem um nível bem abaixo do resto do pelotão. E agora nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi recebeu essa oportunidade da Red Bull para tentar se provar como um piloto capaz de estar ao lado do Verstappen em 2025. E esse teste muita gente estava enxergando exatamente como um divisor de águas na carreira dele, para ele finalmente ter essa oportunidade na Red Bull. Só que não é bem assim, porque de acordo com vários rumores nos bastidores, essa chance pode não ter sido exatamente o que parece. Porque muita gente acredita que esse teste foi mais um gesto político da Red Bull para agradar a Honda, que é essa parceira de longa data da equipe, e ainda é muito importante na questão do fornecimento e da construção dos motores atuais da equipe, do que uma verdadeira avaliação de potencial do Tsunoda para subir para a equipe principal. Então esses testes não passariam de uma jogada de bastidores para a Red Bull agradar a Honda, falando que deu essa oportunidade para o Tsunoda se provar, mas que ainda assim não viu o potencial que precisa nele. Isso porque a Red Bull ainda estaria vendo o Liam Lawson como o queridinho da vez, o piloto que eles mais querem realmente para ocupar essa segunda vaga da equipe. Porque mesmo com só 11 corridas no currículo, ele já ganhou essa confiança dos chefões da equipe, do Christian Horner, do Helmut Marko. E é o principal nome considerado para assumir então essa vaga do lado do Verstappen. Mas será que o Lawson realmente está pronto para encarar esse desafio tão grande? Porque se tornar companheiro do Verstappen é um teste de fogo que exige não só talento e velocidade, mas também um equilíbrio mental para aguentar a pressão. A pressão não só de estar correndo numa equipe de ponta, mas também de estar correndo do lado do Verstappen. O Tsunoda é um piloto que a gente sabe que quando está inspirado, consegue entregar resultados que a equipe precisa. Em 2024 ele mostrou todo o talento que ele tem, conseguindo, por exemplo, se classificar de forma impressionante com aquele P3 no GP do Brasil e também em Las Vegas, conseguindo uma ótima classificação em P7 e terminando a corrida em P9. E também no confronto direto com o Lawson, desde que ele voltou para a Fórmula 1, substituindo de novo o Daniel Ricciardo, o Tsunoda tá levando a vantagem. Então mesmo com todo esse talento e essas provas de que ele tá tendo um desempenho melhor que o companheiro, por que a Red Bull ainda tem essas dúvidas em subir ele para a equipe principal? E a resposta principal é a questão do temperamento do Yuki, porque a equipe acredita que ele ainda não tá pronto para lidar com a pressão de pilotar numa equipe de ponta e de ser companheiro do Verstappen, porque é uma posição que exige essa mentalidade de ferro. E o histórico do Tsunoda no rádio já é um bom exemplo disso. Ele frequentemente perde a paciência durante as corridas, soltando várias explosões emocionais que para quem tá assistindo de fora pode considerar entretenimento, mas para quem tá dentro da F1, para quem controla as equipes, levantam várias preocupações sobre essa capacidade dele de manter o foco em momentos críticos. A Red Bull não precisa de alguém que só seja rápido, porque isso o Tsunoda já mostrou que consegue ser. A principal característica que eles precisam além disso é de alguém que tenha o mental para aguentar correr na equipe principal, numa equipe que esteja disputando títulos mundiais. E agora, por outro lado, apesar do Lawson ainda não ter provado todo o seu potencial na pista, ele já mostrou uma característica que a Red Bull procura muito nesse segundo piloto, alguém que tem essa estabilidade mental. Ele provou em vários momentos nessa temporada que tem essa capacidade de se manter calmo e não se estressar, não externalizar esse nervosismo em momentos de pressão. E essa é uma característica que a Red Bull hoje considera essencial para estar na equipe principal. Agora, um outro fator que pesa contra o Tsunoda é exatamente a parceria com a Honda da Red Bull. Com o contrato de parceria acabando em 2025, exatamente o mesmo ano que acaba o contrato do Tsunoda, a Red Bull não vê um objetivo a longo prazo do que fazer com o Tsunoda. Muito se diz que ele ainda tá na equipe, que ele ainda tem esse vínculo com a Racing Bulls, exatamente para agradar a Honda nessa parceria que eles ainda têm. Mas agora em 2026, com eles pulando fora do barco da Red Bull e começando a fornecer para Aston Martin exclusivamente, eles não teriam interesse em estender esse vínculo com o Tsunoda. E no fim, esse dilema da Red Bull não é só sobre quem é mais rápido ou mais consistente, no final se torna um dilema entre tentar aliar performance na pista, política e planejamento a longo prazo. Então, seja qual for a decisão, o impacto vai ser sentido não só na equipe principal, mas também na RB, na Racing Bulls e na forma de como a Red Bull vai gerenciar os seus talentos daqui pra frente. Isso é um tema até que eu discuto em outro vídeo que tá aparecendo aqui no card pra vocês, de como eles destruíram a própria academia de pilotos, colocando lá vários nomes que eles não tinham nem interesse de colocar na Red Bull, então gerando esse caos todo, gerando todo esse dilema, que mesmo tendo 4 vagas disponíveis
Mercedes na F1, eles não conseguem achar um segundo piloto para a equipe principal. E por fim, outro motivo que pesa contra o Tsunoda é exatamente o fato de que ele vai ser companheiro de equipe do Verstappen, porque o Max não é só um excelente piloto, mas ele também estabelece um nível de performance tão elevado que coloca os companheiros numa lupa implacável. Isso foi uma fala do próprio Albon, dizendo que a Red Bull começa igual entre os dois pilotos, mas eles vão aos poucos ajeitando o carro pro Max de uma maneira que ele gosta de pilotar, que torna o carro mais arisco, e conforme esse estilo vai ficando cada vez mais próximo do Max, você vai ficando mais atrás dele e você deixa essa pressão tomar conta da sua cabeça. E exatamente esse é o ponto que poderia pesar contra o Yuki, porque ele tem a velocidade, ele tem a qualidade, mas será que ele tem a maturidade, o mental necessário para enfrentar essa pressão e ainda assim conseguir entregar os resultados consistentes? Porque essa questão é além das corridas. Ser parceiro do Verstappen significa trabalhar num ambiente onde cada erro é amplificado, e isso não é fácil para ninguém, muito menos para um piloto que tem essa característica de ser tão emocional como o Tsunoda. Esse histórico de explosões emocionais no rádio, como eu falei, levantam várias dúvidas internas da Red Bull de se ele tá pronto para esse desafio, de será que ele conseguiria manter a calma e o foco quando a pressão começasse a pegar em cima dele. A Red Bull precisa de alguém que não só acompanhe o ritmo do Max, mas que também mantenha a cabeça no lugar e que entregue resultados sólidos independente das circunstâncias. E exatamente aí que o Lawson ganha força. Apesar de ele ainda estar nos primeiros passos na sua carreira e não ter mostrado ainda resultados tão consistentes, mas ele tem essa característica que a Red Bull considera positiva, de demonstrar uma postura mais calma, mais centrada e com um foco maior. Mesmo que ele tenha então menos experiência, ele tem a personalidade que a Red Bull tá valorizando para essa função de segundo piloto. O tipo de personalidade que não se abala facilmente, que é algo essencial para sobreviver no ambiente intenso e competitivo da equipe principal. Então isso também coloca o Tsunoda numa situação bem complicada, porque apesar de todo o talento que ele já provou ter, a personalidade mais explosiva é vista de uma forma negativa, é vista como um risco para essa vaga que não exige só habilidade, mas também uma estabilidade emocional. Agora, o Laurent Mekies, que é o chefe de equipe da Racing Bulls, não poupou elogios para o desempenho do Tsunoda. Ele afirmou que dizer que o Yuki não tá pronto para um carro mais rápido é uma mentira. E também reforçou a melhora significativa que ele teve no ano de 2024 na questão do controle emocional e principalmente no feedback interno que ele consegue dar. E quando a gente para analisar, isso é verdade. Apesar de ele ainda ter tido alguns dos surtos de explosão nos rádios, ele realmente conseguiu controlar muito mais ao longo da temporada. Então não dá pra ver que tá tendo esse processo evolutivo. Claro que ele não pode dar esse tipo de explosão que ele dá numa Red Bull se ele não estiver entregando os resultados para isso. Enquanto o Alan Permane, que é o engenheiro de performance de corrida e que já trabalhou com o Fernando Alonso e o Kimi Raikkonen, foi a público também reconhecendo o talento do Tsunoda, afirmando que ficou agradavelmente surpreso com a velocidade e a consistência dele. E mesmo com a concorrência do Lawson, que ele também descreveu como piloto diferenciado, o Permane acredita que os méritos do Tsunoda não têm que ser subestimados. E esse apoio de figuras influentes dentro da Red Bull é essencial para contar pontos positivos pro Tsunoda, já que a Red Bull consegue enxergar tantos pontos negativos para cima dele. O fato é que essa disputa de vaga da Racing Bulls não é uma disputa simples, não é só uma questão de habilidade, porque se fosse isso, para mim, o Tsunoda deveria ser escolhido, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O grande problema é que também é uma questão de equilíbrio de personalidades e potencial pro futuro da equipe. O Tsunoda, apesar de ainda jovem já ter mostrado um bom potencial, preocupa muito a Red Bull com essa questão do controle emocional, enquanto o Lawson, apesar de não ter mostrado todo esse potencial, agrada eles na questão exatamente do controle, de ser mais centrado na sua visão. Mas o fato é que pro Tsunoda se tornar uma escolha real, ele tem que provar pra Red Bull de que consegue se controlar emocionalmente numa equipe de ponta, porque habilidade ele já provou ter e merece uma chance numa equipe de ponta na F1. Mas aí tá toda essa novela do Tsunoda, por que eles estão demorando tanto pra anunciar quem vai ser o substituto do Verstappen? Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.